tudo bem? Estamos de volta para a nossa aula de número 4 de História da Igreja. Eu sou o professor Eduardo Maciel e nós estaremos juntos nesse encontro teológico para que a gente possa crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos ao vivo com a nossa turma de bacharel online, no Rio de Janeiro, em Nova Iguaçu. E você que está nos vendo gravado, eu tenho uma grande expectativa que hoje seja um dia muito bom para que a gente possa estudar teologia avançada. Como eu faço em todo início de aula, eu gosto de recapitular aquilo que nós estudamos na aula passada. Na aula passada nós vimos a Era Imperial, que começa em 313 com Constantino e vai até 476, quando as perseguições elas cessaram para os cristãos. Existe um edito feito por Constantino, que é o Edito da Tolerância, mas também há pontos negativos nessa era, que é a união da igreja com o Estado. Todas as vezes que a igreja ela se une ao Estado, como diz o carioca, dá ruim, né? E deu muito ruim. Nós vimos também a importância e os escritos dos pais da igreja. Vimos Policarpo, vimos Irineu, vimos vários pais da igreja, Orígenes. Vimos também os concílios, as heresias e as polêmicas. Foi onde nós encerramos a nossa aula de número 3. Se você, por um acaso, ficou com alguma dúvida dessa nossa aula, você pode ver e rever quantas vezes for necessário para que o teu conhecimento seja fixado no Instituto Fastef, para que você possa fazer um bom curso de teologia, diferenciado de todos os outros aí institutos que temos. Hoje nós vamos falar, matéria nova, sobre a Idade Média ou a Idade Medieval, que vai de 476 a 1453, quase 1000 anos aí, chamado um período onde não há muitos avanços científicos, por isso é denominado a Idade das Trevas, né? O período das trevas. Esse foi o período mais difícil para a humanidade, de um modo geral. Não só restritamente para a igreja. Para a igreja também foi difícil, mas não é só para a igreja. Mas também para a sociedade como um todo. Esse período é chamado, como eu já mencionei, a Idade das Trevas, porque nesse período não houve muitos avanços tecnológicos, não houve muito avanço na área da ciência. A Igreja Católica era detentora do saber, então para você ter acesso ao conhecimento, você pelo menos tinha que professar uma fé em Deus, uma fé católica, e nem todos estavam dispostos a isso. Vamos entender melhor essa era quando falamos em condições de vida nesse período de 473 a 1453. As pessoas, elas tomavam em média um banho ou 2 banhos por mês. Veja, as pessoas, elas tomavam em média 1 ou 2 banhos por mês. Hoje nós tomamos, geralmente, quantos banhos por mês, né? 30 banhos por mês? 60 banhos por mês? Agora, naquela época, as pessoas elas não tinham tanto acesso à água e tanta abundância de água. Por isso que elas tomavam 1 ou 2 banhos no mês. A grande maioria das pessoas, nessa época,
tinha cicatrizes no rosto de doenças como, por exemplo, a varíola. Era uma doença muito comum na época, chamada varíola, e muita gente vivia e sofria com essas doenças. Então, a Idade Média, também conhecida como Idade das Trevas, foi muito difícil, não só para a igreja, mas também para toda a população. Temos ainda outras condições da Idade Média. Até os mais ricos possuíam pouquíssimos dentes. Não havia saúde bucal, não havia dentistas, não havia acesso. E todos eles em condições precárias. Muitos desses ricos moravam em castelos, mas por causa do medo de invasões, esses castelos eram construídos de pedra, não possuíam ali janela, o que tornava o ambiente cheio de mofo, sem iluminação e com cheiros, odores muito fortes. Então você vê que não é uma condição do pobre da Idade Média, é uma condição até mesmo dos ricos, é uma condição até mesmo daqueles que tinham mais acesso. A água era escassa, tratamento bucal era escasso, cicatrizes no rosto por causa da varíola. Era, sim, uma situação muito delicada para quem vivia na Idade Média, que durou aproximadamente 1000 anos. Não havia água potável com facilidade e também não havia nenhum sistema de refrigeração de água. Com isso, até os mais ricos, eles bebiam uma água quente e com um sabor forte. Se a gente for comparar a nossa vida de hoje, pós-modernidade, com a vida de quem viveu na Idade Média, a nossa vida ela é muito boa. Nem os maiores milionários da época, os mais abastados, os ricos, tinham um refrigerador, uma geladeira. Num dia de calor, beber uma água geladinha é coisa do céu, é coisa de Deus. Mas eles não tinham acesso. Então a questão não era uma questão de dinheiro, de poder, de influência, mas eram as condições nesses 1000 anos, de 476 a 1456. Era uma dificuldade muito grande. Uma pessoa simples, ou uma simples pessoa do nosso século, século 21, contemporâneos a nós, consegue ter acessos a privilégios como água gelada, como ar-condicionado, como remédios, confortos, né? Talvez você tenha na tua casa uma TV de 50 polegadas, Netflix. Eles não tinham nada disso. Sofá. Até os mais ricos da Idade Média não possuíam o que nós possuímos. As pessoas, em sua grande maioria, elas nem sabiam ler nem escrever. Isso as tornava mais fáceis de serem alienadas. É muito mais fácil você manipular o analfabeto, o semiletrado, do que aquele que estudou um pouco e conhece da língua. Inclusive, a grande maioria dos países não tinha ainda uma Bíblia no seu idioma.
não havia Bíblia em alemão, não havia Bíblia em inglês, não havia Bíblia em português e em espanhol. Nessa época só haviam 3 versões, 3 traduções. Era o grego, era o latim e era o hebraico. A partir dessa era chamada média, dessa idade chamada média, é que as traduções começaram a partir do século XIV, do século XV. Mas a grande maioria era semiletrado. A grande maioria era analfabeto. Então era muito fácil de serem manipulados, muito fácil de serem ali enganados por qualquer heresia, porque não sabiam ler. Vamos falar sobre os principais pontos do cristianismo nessa chamada Idade Média, nesse mundo chamado Idade Média. Existem alguns pontos que nós precisamos salientar nessa aula para que você entenda de maneira macro, né, com uma visão holística, a visão do drone, né, a visão panorâmica, para que você entenda o que se passava nessa época. Primeiro ponto é o surgimento do islamismo. O islamismo ele vai surgir no mundo a partir do século VII. Então nós já estamos aí na Idade das Trevas, na Idade Média, com o seu profeta maior chamado Maomé, que a partir de 610 disse ter recebido revelações do anjo Gabriel, e com essas mensagens de Gabriel, ele formou o Alcorão. Gradualmente, Maomé conseguiu milhares de seguidores e iniciou uma chamada Guerra Santa, ou seja, a expansão do islamismo através da força, através da imposição sobre os povos infiéis. Então, esse primeiro ponto é a disseminação da segunda religião monoteísta. Existem 3, né? 3 religiões monoteístas. As maiores é o judaísmo, é o cristianismo, e agora, a partir de 610, o nascimento, a instituição do islamismo. Nessas guerras santas, muita gente foi obrigado a se tornar islã, muita gente mesmo, e o que nós não fizemos em 2000 anos, no sentido de missões e evangelização, o Islã fez na África em 50 anos. De 1950 para cá, a África praticamente ela é toda islamista. Nós perdemos e perdemos muito, talvez pela nossa inércia. O segundo ponto são as cruzadas e as tentativas frustradas de reconquistar o Oriente Médio, como também o norte da África. Eles tentaram, catolicismo romano, a igreja cristã mãe, tentou com as cruzadas recuperar territórios que haviam sido perdidos, mas já era tarde demais. Terceiro ponto foi o surgimento dos monastérios. O que são os monastérios? É uma espécie de centro comunitário, é uma espécie de escola, é uma espécie de instituto aonde se ensinava religião, cristianismo, mas aonde também se ensinava ciência, aritmética e tantos outros conceitos daquela época. Houve até uma aspiração de
que a fé andasse junto com a ciência. Mas, em alguns momentos, os cientistas eles rejeitavam. Muitos eram ateus e muitos não queriam esse diálogo entre fé e também a ciência. O quarto ponto são os valdenses. É um grupo que eu não vou me aprofundar muito nessa aula, porque vai ser um dos temas do nosso trabalho, que vai ser o nosso trabalho final dessa disciplina. Então eu não vou me aprofundar muito de propósito, para que você possa pesquisar no trabalho. E o quinto e último ponto é a Santa Inquisição, entre aspas, que de santa não tinha nada. As pessoas que não se dobravam à fé católica apostólica romana agora iriam para a fogueira. Parece que nós não aprendemos absolutamente nada no período de perseguições, no período em que os mártires, os homens e mulheres de Deus, eram massacrados, eram mortos. Agora a Igreja Católica estava fazendo o mesmo. Se antes os cristãos estavam morrendo, agora quem não era cristão iria morrer, iriam pagar a fatura. Por isso, vai existir um declínio natural da igreja e a necessidade de uma reforma. Eu ainda na aula de hoje vou falar da reforma protestante. A partir do concílio de Hippo, ou Hippo, em 367 depois de Cristo, devido à influência do Estado, eu falei na aula passada sobre o Estado e a igreja andando de mãos juntas, e principalmente a intervenção do imperador Teodósio, que foi o sucessor de Constantino, o cristianismo começou a deteriorar-se, formando então o catolicismo romano. A igreja começou a perder o alvo. A igreja começou a flertar com o sistema. A igreja começou a abrir concessões. Deus entende isso, Deus entende aquilo, todo mundo faz. E aí começa um declínio. Eu costumo dizer que a queda, ela não é um aclive acentuado. Eu costumo dizer que a queda é gradativa. Você nem sente que está caindo. Parece um avião pousando. A gente só sabe que o avião está pousando quando se aproxima muito próximo do solo e você começa a ver as coisas mais perto pela janelinha. Aí você sabe que está descendo, que está pousando. A queda é justamente isso, o declínio é justamente isso. Ao longo dos anos, a igreja ela vai perdendo a sua visão. No ano de 400, Maria passa a ser chamada Mãe de Deus. E os católicos passam a interceder a ela pelos mortos. Então, a partir de 400, a mariolatria, a veneração a Maria, que é nossa irmã em Cristo, que fez o seu papel, mas que não é a quarta pessoa da Trindade, não é uma divindade. Foi alguém que teve o privilégio de dar à luz ao nosso Salvador. Devemos honrá-la, devemos amá-la. Estaremos juntos lá no céu. Mas eu não posso dirigir as minhas orações a Maria. Maria não é divindade, Maria não é a quarta pessoa da Trindade. Em 431, foi estabelecido o culto a Maria, lá no concílio de Éfeso. Então eles começaram a cultuar Maria.
Nós não devemos cultuar nada nem ninguém, a não ser o nosso Deus, que é digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória e de toda adoração. Em 503, é criado e institucionalizado o conceito de purgatório. Professor, o que a Bíblia fala sobre purgatório? Absolutamente nada. O que é o purgatório nessa mente fértil? A partir de 503, um lugar que quem não é tão bom para ir para o céu, nem tão ruim para ir para o inferno, fica ali numa espécie de sala de espera. Sabe quando você vai trocar os pneus ou vai fazer alinhamento no carro? Não tem uma salinha de espera ali? Isso é o purgatório. Quem não é tão bom para ir para o céu vai para o purgatório, até ter uma chance de ir para o paraíso. E quem não é tão mal assim para ir para o inferno, também vai para o purgatório. Quem sabe não dê para entrar no céu numa espécie de repescagem. A Bíblia não fala absolutamente nada sobre o purgatório. Então são declínios da igreja. Em 600, Gregório o Grande torna-se o primeiro papa oficialmente aceito. A Igreja Católica diz que o primeiro papa foi Pedro, mas os historiadores dizem que Pedro talvez nunca tenha pisado em Roma. Então, o primeiro papa que oficialmente foi o Gregório o Grande. Desse momento em diante, podemos considerar a institucionalização da Igreja Católica Ortodoxa Romana, que depois vai ter um cisma, e aí a igreja vai dividir, tá? O catolicismo vai ser dividido. A Igreja Ortodoxa vai ficar com metade e a outra metade vai ficar com a Igreja Romana. Isso aí é um estudo futuro que nós podemos fazer também em História da Igreja. Em 787 é instituído as imagens na liturgia católica e as relíquias do Segundo Concílio de Nicéia. Eu não sei se você já entrou numa igreja católica. Eu fui ao casamento do primo da minha esposa, foi numa igreja católica, e aí eu comecei a olhar as imagens. Tinha mais de 20 imagens ali. Toda a igreja católica tem, por causa da veneração às relíquias. Em 1073, o Papa Gregório VIII implantou a doutrina do celibato. O que é a doutrina do celibato? Os padres agora deveriam não contrair casamento, matrimônio. Os padres agora deveriam viver para o sacerdócio exclusivamente. A Igreja Católica estava preocupada em que o padre dividiria ou não a atenção com a família e ministério? Não. A Igreja Católica estava preocupada com os seus bens, os seus espólios. 2/3 da França era de terrenos da própria igreja. A igreja continha ali as escrituras, os documentos de 2/3 da França. Se o padre morresse e tivesse contraído família, a igreja teria que indenizar essas viúvas, esses filhos. A riqueza iria diminuir. E eles não queriam isso. Então, o Gregório VIII, em 1073,
vai instituir o celibato, e o celibato é até os dias atuais no catolicismo romano. Na igreja anglicana, não. Na igreja ortodoxa, não. Há uma ala do catolicismo que os sacerdotes eles já podem casar, mas a grande maioria do catolicismo romano ainda é uma prática do celibato. Em 1094, vai haver o concílio de Clermont. E aí a Igreja Católica começa a criar as indulgências. O que são as indulgências? Uma espécie de taxa, uma espécie de PIX da época, uma espécie de pedágio, e hoje está muito na moda esse negócio de pedágio, esse negócio de taxa de conservação ambiental, né? Eu até brinquei com a minha esposa que Deus ele fez a praia, mas o prefeito colocou um pedágio que você, para chegar na praia, tem que pagar várias taxas. Assim é na Serra, em Campos do Jordão, agora vai ter uma taxa. Assim é na praia. Enfim, os prefeitos aí querem arrecadar, encher o cofre da prefeitura. As indulgências são a mesma coisa. A partir de 1094, a igreja precisava construir a Basílica de São Pedro, e esses dias eu estava conversando com um aluno meu que foi ao Vaticano, e ele disse para mim: professor, eu nunca vi um lugar no mundo tão rico. Pensa em ouro, pensa em diamante, pensa em prata. Muita riqueza no Vaticano. Ele ficou boquiaberto na visita que ele fez lá na terra do Papa. Mas tudo isso começa em 1094 com as indulgências. Em 1229, a igreja proíbe aos leigos a leitura da Bíblia. Se nós estivéssemos vivendo nesse tempo, a gente não poderia ler a Bíblia. A gente nem poderia ter uma Bíblia no nosso idioma. Só mesmo a cátedra, só mesmo o clero, só mesmo os sacerdotes podiam ler e interpretar a Bíblia. Tanto é que para muitos católicos a voz do Papa é a voz de Deus. Nunca foi e nunca será. A voz de Deus não é nem a voz do povo. Tem um ditado que diz por aí: a voz do povo é a voz de Deus. Não, não é. A voz de Deus é a voz que ecoa na sua palavra. Por essas e outras, houve o declínio da Igreja Apostólica Ortodoxa Romana e houve a necessidade de uma reforma. Quando falamos sobre a reforma protestante, que começa em 1453 e se estende até 1648, o maior nome que nós temos é Martinho Lutero. Aqui ele está pregando as 95 teses. Mas antes de Lutero, outros homens tentaram reformar a igreja. Nós vamos ver hoje os pré-reformadores, vamos falar também de Lutero e vamos continuar na reforma semana que vem, porque hoje não daria tempo. Hoje nós começamos a falar dos pré-reformadores e também vamos focar em Lutero, para a gente finalizar na próxima semana, na próxima aula. Quem foram os pré-reformadores?
aqueles que tentaram reformar a igreja, mas não conseguiram. Nós temos um homem chamado John Wycliffe, que nasceu em 1330 e nos deixou em 1384, que ele foi conhecido como a estrela da manhã da Reforma. Ele foi um dos primeiros que se opôs ao domínio do Papa. Traduziu a Vulgata Latina para o inglês. Primeira Bíblia que nós temos, primeira tradução para o inglês, foi esse homem de Deus chamado John Wycliffe que fez. Quem a traduziu. Depois, em 1611, nós teremos a King James, que é a Bíblia do Rei James. Mas antes da King James, todos os ingleses liam John Wycliffe. A sua doutrina ensinava que o Papa não era a maior autoridade da igreja, mas sim as Escrituras. Assim como Lutero, Deus preservou a vida de Wycliffe e ele morreu de morte natural. Não morreu de câncer, não morreu de diabetes, não morreu de pressão alta, morreu de morte natural. Foi dormir à noite e o Senhor o levou para o céu. Ele é o primeiro pré-reformador. A Igreja Católica fez de tudo para acabar com a influência de Wycliffe. Tanto em vida, como também depois da morte. A ponto de que em 1428, 44 anos depois que ele já tinha morrido, os ossos dele foram desenterrados, exumados, fizeram uma exumação e queimados, as cinzas foram jogadas em um ribeiro. É muita crueldade. E é até desnecessário, né? Eu vejo essa atitude como um desespero. 44 anos depois, as obras de Wycliffe ainda falavam, mesmo depois de morto. Como a Bíblia diz, né? Sobre os heróis da fé, que continuam falando mesmo depois de morto. Quando jogaram suas cinzas no ribeiro, este correu para um rio, e o rio correu para outro rio, um rio maior ainda. E esse rio, ele desagou no oceano. E ninguém mais podia segurar os ensinos de Wycliffe. É um poema de um poeta da época. Porque pegaram as cinzas e jogaram no rio. Esse rio desagou num outro rio maior. Chegou ao oceano. Quando chega no oceano, ninguém mais consegue segurar. Esse é o grande milagre dos pré-reformadores. Ninguém conseguia segurar, ninguém conseguia sufocar a mensagem. Nós temos também um segundo nome nesse período de pré-reforma, que é o John Hus. Ele nasce em 1372, ele vai partir em 1415, e ele tinha apenas 12 anos de idade quando o Wycliffe morreu. Ele era uma criança ainda, um jovem. Ele não conheceu pessoalmente o Wycliffe, mas ele se tornou reitor da Universidade de Praga, na República Tcheca, seguindo os mesmos caminhos
da sua inspiração. Não conheceu pessoalmente, mas provavelmente foi inspirado pelos feitos de Wycliffe. John Ross, ou Hus, ele foi um pastor da Capela de Belém, lá em Praga. Essa igreja foi construída por dois homens ricos que queriam que a Bíblia fosse ensinada no idioma do povo e não no latim, como os padres faziam costumeiramente. Era a única igreja em Praga que se opunha à venda de indulgências. Então existiam várias igrejas que começaram a vender indulgências, era uma taxinha para tirar o parente do purgatório, sempre com aquela máxima de arrecadação. Algumas igrejas evangélicas não estão muito diferentes, não. Eu fiquei sabendo esses dias que até para batizar numa igreja aí tinha que comprar uma camisa de R$ 80, senão você não batizava. Isso é o mercado da fé, né? Na minha época não tinha camisa, não tinha essa obrigatoriedade toda, né? Mas também eu fui batizado em 1991. Já tem um tempinho que eu fui batizado. Mas não havia isso, esse comércio. A Igreja Católica institui as indulgências e John Hus, ele vai contra esse mercado. Ele conheceu os ensinos de Wycliffe, ele certificou-se de fato que era o que a Bíblia ensinava. Por isso, em 1415, o Concílio de Constância condenou os ensinos de Wycliffe e aproveitou para queimar John Hus, um dos seguidores da sua doutrina. Então ele vai para a fogueira. Ele vai para a fogueira, ele é um herói da fé. Ele é um pré-reformador. A ira da Igreja Católica, para quem não fechasse com o sistema, era implacável. Quem não fechasse com o sistema tinha que ser considerado carta fora do baralho, devido a tantas perseguições. Hoje vocês matam um ganso, falava Hus na fogueira. Mas daqui 100 anos, Deus suscitará um cisne que ninguém poderá matar. Ele estava falando, sabe de quem? De Lutero. Hoje vocês estão destruindo um ganso, mas vai ter um cisne que vai conseguir reformar a igreja e ninguém poderá matá-lo. E foi exatamente isso que aconteceu. Porque Martinho Lutero, ele nasce em 1483 e ele vem a nos deixar em 1546. Ele nasceu numa cidade da Alemanha chamado Eisleben em 19 de novembro de 1483, finalzinho do século XV. Ele estudou em Eisig e na Universidade de Erfurt. O seu pai era minerador e a sua mãe uma católica fervorosa. Por isso, a influência da mãe na vida de um filho. Lutero só se torna sacerdote católico, padre, pela influência da religiosidade, da profissão de fé da sua mãe. Com 21 anos, ele foi aterrorizado por uma tempestade que, derrubando
árvores, caindo raios, temeroso pela sua vida, pela sua salvação, ele começou a clamar pela sua padroeira da época lá, que era Santa Ana. E Lutero fez um voto para Santa Ana, que se ele saísse vivo daquela tempestade, ele iria se tornar um monge. 2 semanas depois, ele entrou para o mais rigoroso entre os 7 monastérios da época, a Ordem dos Frades Agostinianos. Ele cumpriu a promessa. Ele não morreu naquela tempestade. Um raio não conseguiu matá-lo. Então, promessa feita, promessa cumprida. 2 semanas ele preparou as malas, se despediu da mãe, fervorosa, e foi para o monastério da Ordem dos Frades Augustinianos. Já em 1507, o Lutero ele vai ser ordenado sacerdote católico. E ele celebrou nesse mesmo ano a sua primeira missa. Foi a sua consagração em 1507. Em 1510, ele foi para Roma. Lutero esperava encontrar lá em Roma paz, porque ele achava que ia visitar lugares sagrados. Ele achava que ia encontrar em Roma algumas relíquias. Ele achava que ia conseguir ver a corda onde o Judas supostamente se enforcou. Ou talvez, chegando lá em Roma, ele ia conseguir um pedaço da sarça ardente que lá no deserto apareceu para Moisés. Ou ele criou uma ilusão que ia conseguir as correntes do apóstolo Paulo. Mas ao invés disso, sabe o que Lutero encontrou em Roma? Indulgências, abusos, politicagens, hipocrisias, máscaras, pecados dos próprios sacerdotes. E aí ele volta em crise para a Alemanha. Tudo aquilo que ele idealizou, sabe quando a pessoa ela encontra um príncipe encantado e ela faz planos para ficar noiva, para casar, e de uma hora para outra não é nada daquilo e a pessoa desilude? Foi o que aconteceu com Lutero em Roma. Ele idealizou tanta coisa pela sua fé, porque a fé nos leva a esse lugar. Mas quando ele chega ali e vê a realidade com os seus próprios olhos, ele não acredita em como a igreja estava contaminada. A que ponto a igreja chegou? Em 1512, ele se mudou para Wittenberg, aonde ele foi fazer o seu doutorado em teologia. Foi aqui que ele teve acesso à carta aos Romanos. Pela primeira vez, quando ele leu Romanos e viu que nós não somos salvos pelas obras, pelas indulgências, mas nós somos salvos pela fé, não é por meritocracia, é pela graça. Aí o Lutero entra em crise, turma. Sabe aquela crise? Eu já tive essa crise. De tudo que você fez na vida, te ensinaram errado? Tudo que eu aprendi até hoje, eu aprendi errado? Eu tive essa crise.
no início dos anos 2000, eu entendi que tudo aquilo que eu tinha aprendido, eu aprendi errado. Foi a crise do Lutero. Mas, graças a Deus, os meus olhos se abriram e as escamas caíram dos nossos olhos. Nesse doutorado, o Lutero ele tem a plena convicção de que a igreja tinha se perdido em algum momento. Ali ele começou a ensinar sistematicamente a Bíblia. De 513 a 1515, ele estuda sistematicamente os Salmos. De 1515 a 1519, ele estuda Romanos. Ele não teve acesso a Romanos antes. De 1516 a 1517, ele estuda Gálatas, sistematicamente, versículo por versículo, versões do grego, versões do hebraico. E entre os anos 1510 e 1546, se calcula que Lutero ele tenha pregado mais de 7.000 sermões ou sermões. Algo em torno de 200 sermões por ano, ou numa média aí de 4 vezes por semana. 200 sermões por ano. Bastante, hein? Eu que fui pastor local há muitos anos, eu fazia cultos quartas, sextas e domingos. Dava uma média aí de 150, 160 sermãos no ano. Mas Lutero me passou. De longe. Ele pregava 4 vezes na semana. Nesse período de 510 a 46, são mais de 7.000 pregações. Em 1517, o Papa Leão X autorizou a venda de indulgências para ser construída a Basílica de São Pedro, em Roma. Então, há uma autorização do Leão X para começar a mercantilização da fé. E aí as pessoas elas tinham que ajudar com uma certa quantia para tirar o parente do purgatório, para comprar um terreninho no céu. E as pessoas pagavam pela sua fé, pela sua ingenuidade. O principal agente dessas indulgências, o cobrador, o marqueteiro, foi o monge dominicano Johann Tetzel. O jargão mais famoso do Tetzel era que quando a moeda no cofre tilindar, aquele barulhinho da moeda caindo, a alma do purgatório vai saltar. Então, quanto mais moedas, mais parentes meus, mais familiares que estarão livres desse tormento, desse suplício que é o purgatório. Em 1517, Johann Tetzel chegou ao Wittenberg. Na época, o Wittenberg era uma cidade pequenininha, só tinha 2.500 habitantes. E nessa cidade, no dia 31 de outubro de 1517, foi publicada na porta do castelo de Wittenberg as 95 teses da nossa reforma protestante.
Então, guarde muito bem essa data para que você possa celebrar. Nós estamos em 2025. A reforma foi em 1517. Esse ano vamos comemorar 508 anos da reforma. Ah, mas eu pensei que dia 31 era dia das bruxas. Ih, dia das bruxas nada. Dia 31 é o dia da nossa independência desse ranço. E nós vamos comemorar 508 anos. Quando a notícia dessas teses chegou a Roma, o Papa denunciou Lutero. O Papa ficou chateado. Quem não é por nós é contra nós. Denunciou porque Lutero, na opinião dele, estava pregando doutrinas perigosas. Qual é a doutrina perigosa? A Bíblia. Palavra de Deus. E intimou o Lutero a voltar para Roma. Lutero recusou essa intimação, fez ouvido de mercador, pois ele mesmo dizia que a maior autoridade da igreja não é o Papa, mas é a Bíblia. Por meio dessa ousada confissão, Lutero atacou o nervo central da autoridade papal. O Papa deve ter falado assim: com quem que ele pensa que está falando? Já ouviu essa frase? Com quem que ele pensa que está falando? Eu sou o Papa. Eu sou fulano de tal. Eu sou isso, eu sou aquilo. Lutero agora já não fazia mais parte daquele sistema. Os olhos se abriram. Estávamos às vésperas da reforma. Em junho, no dia 15 de 1520, o Papa emitiu uma bula papal, um edito, declarando que caso Lutero não se arrependesse das 95 teses, das suas pregações, se Lutero não se retratasse, ele seria excomungado pela Igreja Católica dentro de 60 dias. Ele tinha ainda 60 dias para pensar. 41 dos artigos de fé foram considerados heréticos pelo Papa. Por que heréticos? Porque não eram conveniente à fé católica. Porque eram protestos de abusos católicos, de explorações católicas, de heresias que a Bíblia não fala. Ao invés disso, ao invés de Lutero se retratar com o Papa, Lutero mergulhou sobre a pena no tinteiro e começou a escrever polêmicos e corajosos tratados desafiando a figura do Papa. Ele escreve pelo menos 3. O discurso à nobreza cristã na nação alemã, o cativeiro babilônico da igreja e a liberdade do homem cristão. Porque se alguém está em Cristo, nova criatura é. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Enquanto a pessoa estiver aprisionada num sistema religioso, ela vai ficar ali como um bobo da corte, batendo palma para tudo que alguém falar. Pode nem ser bíblico, mas alguém está falando, eu aplaudo, eu bato palmas. Se estiver na Bíblia, eu creio, eu pratico.
Se não estiver na Bíblia, não me venha com heresias. No dia 10 de dezembro de 1520, enfim, Lutero respondeu à bula papal, convidou uma grande multidão para fora dos muros de Wittenberg e queimou o decreto do Papa. Queimou a sua excomunhão, bem como outros livros de leis eclesiásticas papais. Então Lutero ele tinha aberto mão de tudo aquilo que ele tinha conquistado nos seus anos de monastérios, nos seus anos de sacerdote católico. Agora ele se vira contra o sistema. Agora ele quer viver uma nova vida em Cristo. Devido a isso, ele foi convidado para comparecer em Worms pelo imperador Carlos V, a fim de se retratar oficialmente. Você vai pedir desculpa. Teve de se retratar diante de 28 duques, 11 príncipes, 30 bispos e 5.000 espectadores. Porque também, se ele não pede desculpa, ele é morto na hora, ele vai para a fogueira na hora. Agora, Carlos V condena Lutero como um herege, colocando assim um preço sobre a sua cabeça. Agora Lutero era procurado pelo FBI. Quem achar o Lutero, traz ele aqui para pedir desculpa. Quando Lutero saiu de Worms, ele tinha 21 dias de passagem livre até o Wittenberg. Ele estava voltando. Mas durante a viagem, Lutero foi sequestrado. Ai, meu Deus! Capturaram Lutero. Foi um grupo de 5 pessoas que sequestraram o homem de Deus. 5 homens altamente armados, não dava para fazer nada. A pedido de Frederico III. E Lutero vai. Mas o que parecia o último passo, o último suspiro, o que parecia pena de morte, se tornou um dos passos mais importantes para a reforma. Por quê? Porque Frederico III, ele apoiava a reforma. Frederico III, ele enviou aqueles homens para que levassem Lutero em segurança para o castelo de Altenburg, perto de Eisenach. E ali ele ficou refugiado, não com o nome Lutero, senão a fofoca ia ser espalhada e alguém ia capturá-lo lá. Ele ficou com um codinome chamado Cavaleiro Jorge. Cavaleiro Jorge. Então, o próprio Frederico III, que foi um imperador alemão, foi usado por Deus para propiciar a reforma protestante. Você vê que tudo acontece no tempo de Deus, né? Tudo acontece no tempo do Senhor. No kairós de Deus, não no nosso crono. Os pré-reformadores, como Hus, como Wycliffe, tentaram, mas não conseguiram. Não tiveram um Frederico III para lhes apoiarem. Alguém com um bigode grosso. Mas Lutero conseguiu. E foi por isso que hoje nós somos frutos da reforma protestante. Ali Lutero se dedicou às traduções do Novo Testamento para o alemão, língua vicária,
de forma exegeticamente correta, em 21 de setembro de 1522, Lutero publicou todos os 27 livros do Novo Testamento em alemão. Isso foi inédito. O que Wycliffe fez para a língua inglesa, Lutero fez para a língua alemã. Agora, os alemães teriam o Novo Testamento na sua língua e não seriam mais manipulados. Esse foi um dos frutos da reforma. O primeiro fruto da reforma, abrir os olhos contra a ignorância. E para fechar a nossa aula de hoje, nós temos uma cronologia final da vida do Lutero. Em 1522, ele publicou o Novo Testamento em alemão, todos os 27 livros. Em 25, ele se casa com Catarina von Bora, que era uma ex-freira. No dia 13 de junho, Lutero e Catarina tiveram 6 filhos. Olha que legal. Ele era padre e ele não podia casar. Ela era freira, ela não podia casar. Mais um fruto aí da reforma. Em 1527, Lutero, ele compôs o hino Castelo Forte. Depois você pode pesquisar na internet, essa letra é muito bonita. Em 1529, ele se encontra com Zwinglio em Marburgo, mas eles discordam sobre a questão da ceia, a questão da transubstanciação. Na próxima aula eu vou falar de Zwinglio, vou falar de Calvino, então ainda tem mais reformadores. Hoje eu comecei nos pré-reformadores e em Lutero, mas na aula que vem tem mais reforma. E em 1546, o Lutero nos deixa com 62 anos. Então, ele cumpriu a sua missão. Como diz o apóstolo Paulo, eu combati o bom combate, eu terminei a minha carreira, mas eu guardei a minha fé. Lutero, ele guarda a sua fé. E é isso que nós devemos fazer. Nós devemos guardar a nossa fé, nós devemos nos manter firmes com o nosso Criador.